18h08 a todos, grande abraço, boa noite. Começa a partir de agora o programa Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Oferecimento dos produtos Ambev. Também conosco Pizzaria e Hamburgueria Oval. Com a transmissão, com as imagens dos estúdios da Vale FM através dos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também Timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. Já pensou em ganhar um mob por apenas R$5? O Cariri da Sorte desta semana vai te dar uma focinha. Só no quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km só pra você. Isso mesmo, o Mob Zero. É um mob para você colocar na garagem. E mais, uma moto elétrica do primeiro ao terceiro sorteio. E tem R$5.000 no Giro da Sorte. São 10 prêmios de R$500. E o título é dupla chance. Compre já o seu título com os nossos revendedores ou pelo aplicativo. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem um Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce e avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum e Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Tem queijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes, é futebol de primeira. Boa noite pra você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta sexta-feira. Aqui do nosso lado. Quem? Não, tem que colocar a vinheta. Tem vinheta? Prepara a vinheta aí, direitinho. Porque sextou, Vale meu amigo. Esportes, com o Timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Fala, JF. Tudo bem, Marco? Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. Último programa da semana, aqui estamos. Informações do nosso futebol e essa situação que ainda, enfim, Icasa e Ceará do Sub-20. O Icasa garante que não tem nada definido. Já a federação procede de outra maneira. Pois é, rapaz, a federação tá divulgando o jogo para amanhã, 4h, com a entrada da torcida através da apresentação de 1 quilo de alimento que será trocado por um ingresso. Lembrando que no máximo 2 pessoas, ou melhor, 2 ingressos por pessoa. Ou seja, cada pessoa só pode levar no máximo 2 quilos e trocar por 2 ingressos, né? Então tá essa situação, essa polêmica, mas quem tá sabendo tudo, se vai ter o jogo, se não vai, se o Icasa entra em campo ou não, é o Aloísio Vilar. Boa noite, presidente. Boa noite, Marco, boa noite, João Filho, boa noite pra você ouvinte ligado na Vale FM. Quem diria que um jogo do Campeonato Cearense Sub-20 ia render uma polêmica desse tamanho, hein, Marco? Porque há mais de uma semana a gente fala sobre essa partida, que o Icasa se classificou para as quartas de final e aí conheceu seu adversário, que é a equipe do Ceará. Mas aí eis que vem essa questão do campo. Onde é que o Icasa vai jogar? Desde que a equipe soube que iria enfrentar o Ceará, que optou pelo estádio Naldão em Barbalha, por uma questão técnica, de acordo com o Rony Araújo, técnico da equipe Sub-20, já que o Icasa está acostumado a jogar no Inaldão e também no CT Praxedão, que tem ali gramados parecidos, se bem que a situação do gramado do CT Praxedão até está um pouquinho melhor do que a do estádio Inaldão. Enquanto o Ceará está acostumado a jogar ali na cidade de Vozão, em outros estádios da capital, que tem uma condição de gramado bem melhor, né? Como o estádio Presidente Vargas também, onde a equipe jogou com Fortaleza no meio de semana. O fato é, Marco e JF, a decisão que toma a Federação Cearense de Futebol sem consultar o Icasa. E o fato também da federação não aceitar essa mudança no mando de campo. É uma das maiores forçações de barra que eu já vi na minha vida, confesso pra vocês, porque o Icasa tentou de todas as formas levar esse jogo pra Barbalha e a federação simplesmente não quis. Disse: o jogo vai ser no Romeirão e ponto final, não tem acordo, não tem ofício, a gente não aceita, o jogo é no Romeirão e acabou. Enfim, tá aí, amanhã confirmado, 4h na Arena Romeirão. Mas olha, já ia falar Delton Sal, Marco Valério e João Filho, a qualquer momento o presidente do Icasa pode se pronunciar sobre o assunto. Ontem nós trouxemos inclusive aqui dentro do Vale Esportes que o Icasa poderia não entrar em campo e está em aberta aí essa possibilidade. Tudo pode acontecer nas próximas horas, nos próximos minutos talvez, e a gente já deixa aí o espaço aberto para o presidente Aloísio Gregório participar do Vale Esportes ao vivo, caso ele tenha alguma novidade sobre esse assunto.
Enquanto isso, a gente vai falar com os atletas do Icasa. A gente começa destacando o meia Pedro Paulo, que já marcou 3 gols nesse Campeonato Cearense Sub-20 e fala da expectativa em enfrentar o Ceará em uma fase tão difícil como é essa do Campeonato Cearense Sub-20. Boa noite. É um desafio muito importante na carreira de qualquer atleta, né? É um jogo importante pra gente, quartas finais. A primeira fase foi muito bem concluída e com o apoio da torcida, apoio de todo mundo, família e tudo. Vai ser um grande jogo, espero que possamos sair com um resultado positivo e que a gente possa sair com a vitória, né? Que é o mais importante para buscar o segundo jogo lá na casa deles. Ô Pedro Paulo, foi uma equipe montada praticamente para essa competição, né? Muitos jogadores chegaram. Como é que foi esse processo todo? Conta pra gente. Eu acho que tem mais ou menos 3 meses de trabalho. A equipe foi se lapidando aos poucos. Foram procurando jogadores aqui mesmo da região, acho que poucos de fora. Mas é isso, a equipe está muito unida, graças a Deus. A gente conseguiu os resultados positivos da primeira fase. E agora é focar para esse jogo contra o Ceará. Segundo jogo, se Deus quiser, sair com a classificação. Pedro Paulo, essa polêmica, Romeirão e Naldão, a federação acabou não modificando o local do jogo. Como é que vocês também analisam essa situação? Eu acho que essa parte extra-campo a gente deixa com a diretoria, porque a gente só tem que focar dentro de campo. E o que acontece, se for jogo Romeirão e Naldão, aqui no CT mesmo, a gente tá preparado e é isso. Vamos buscar a vitória se Deus quiser. Ouvimos aí o meia Pedro Paulo, que já esteve em algumas ocasiões na equipe profissional do Icasa. Ele tem apenas 20 anos, mas já teve aí algumas experiências no profissional do Verdão do Cariri. E a gente aproveitou também para ouvir o atacante Marquinhos, que na última partida contra o Barbalha marcou 3 gols. Então ele, ao lado do Pedro Paulo, são os artilheiros da equipe, sendo que o Marquinhos marcou 3 gols logo de uma vez. Ele também fala um pouco mais dessa preparação e dessa questão aí do campo para amanhã. Não, estamos todos os dias aqui treinando, focado, não só para jogar contra o Ceará, mas contra qualquer time. Deu o meu melhor todos os treinos, com a rapaziada aí, com o treinador, com a diretoria, sempre apoiando nós. E eu treino para isso, para fazer... Eu quero que isso seja algo normal para mim. Fazer gol, fazer 3 gols no jogo, fazer 3 gols durante os jogos. É algo que eu quero normal para mim e para o meu futuro. O que é que vocês sabem de informação da equipe do Ceará? O que é que o Rony conversou com vocês sobre isso? Ele passou o que nós deveríamos saber, não é algo que eu quero falar para todo mundo, né? É algo fechado para o nosso elenco, é algo que nós vamos colocar em prática dentro do jogo e espero que todos vejam o resultado final e que Deus nos abençoe. Bem, perguntei ao Pedro Paulo sobre a questão da mudança de campo. A federação não alterou o local, mas você, onde que você preferia jogar nesse momento? Não, acho que para mim nós treinamos muito focado, sempre firme e forte para jogar em qualquer lugar. Não ter medo do adversário e sim jogar com raça e determinação, né? Então, que Deus possa nos guiar, onde qualquer campo que nós for jogar, nós vamos dar nosso melhor e sair com um resultado melhor. Aí o Marquinhos confiante para essa partida, dizendo que quer tornar um costume aí marcar 3 gols nas partidas. Tomara, Marquinhos, que você consiga. E ele faz também um mistério com relação às orientações do Rony Araújo sobre a equipe do Ceará. Enfim, Marco, João Filho, os atletas estão motivados, querem enfrentar o Ceará, seja lá onde for, mas a diretoria afirma que nada está decidido com relação ao jogo de amanhã. Não confirma se o Icasa vai entrar em campo. O Aloysio, inclusive, destacava: aguardo aqui ainda alguns diretores se pronunciarem sobre esse caso para que a gente possa vir a público e anunciar realmente se o Icasa vai a campo. O fato é, não sai mais do Romeirão. Cabe ao Icasa jogar ou não amanhã às 4 da tarde. Enfim, vamos aguardar o posicionamento aí da diretoria. O presidente Aloysio, nosso canal está aberto aqui para que ele possa se pronunciar, Marco, a respeito da decisão do clube mandante, que é o Icasa. A federação bateu o pé, fez a determinação. Resta ao Icasa cumprir e realizar a partida, ou não, se não for a campo, vai se sujeitar aí à punição do regulamento, que diz o regulamento das competições que são organizadas pela FCF, né? Eu entendo que há uma interferência muito grande da federação no sentido de forçar o Icasa a jogar na Arena Romeirão. E o Icasa é o mandante do jogo. Eu já vi tantas vezes os clubes da capital cearense transferirem seus jogos para outros municípios, como Horizonte, ali no Domingão, que é pertinho, ou que seria mais ou menos Juazeiro e Barbalha. Poderia fazer um comparativo entre Fortaleza e Horizonte. Já vi várias vezes os times ali da região metropolitana jogarem em Pacajus, no João Ronaldo, até mesmo na cidade de Calcaia. Ou seja, não vejo problema nenhum o Icasa
pleitear a realização desse jogo na cidade de Barbalha, que por sinal é um estádio muito simpático, que sempre recebe muito bem todos os clubes do Cariri que lá vão atuar. É uma intransigência, na minha opinião, por parte da Federação Cearense de Futebol ao forçar que o Icasa jogue na Arena Romeirão esta partida contra o Ceará. Agora, uma vez feita esta intransigência, eu acredito, João Filho, que o correto é o Icasa entrar em campo, porque senão ele, Icasa, é que será o grande prejudicado, porque não só sobre o ponto de vista do regulamento, o que diz o regulamento, certamente a equipe levaria um WO e seria eliminada dessa fase da competição, mas a questão dos desdobramentos é você arranjar um problema com a Federação Cearense, com o presidente da federação, né? Infelizmente, a federação tem demonstrado um certo desprestígio com a diretoria do Icasa. É claro que a chateação dos diretores do Icasa, ela é pertinente, né? É compreensivelmente, ou perfeitamente compreensível, melhor dizendo, que haja essa chateação por parte da diretoria, mas é aquela coisa, a federação está impondo. Eu acredito que o Icasa deveria entrar em campo e aí sim, depois se manifestar, buscar a federação, expor que não ficou nada satisfeito com essa situação, porque o Icasa, no meu entendimento, deve evitar essa punição, né, de um possível não comparecimento. Eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acho que mesmo a contragosto, o Icasa entrará em campo amanhã contra o Sub-20 do Ceará. Eu também acredito que o Icasa deve ir a campo, infelizmente não da maneira que gostaria de levar o jogo para o estádio Inaldão em Barbalha. A federação tem essa parceria com o governo do estado, um projeto aí Ceará Sem Fome. E muito por conta aí a questão dos ingressos que serão disponibilizados para arrecadação de alimentos não perecíveis que serão arrecadados. Essa situação poderia ser levada para Barbalha, com todo o respeito que merece o estádio Inaldão, que recebe, como você bem disse, sempre muito bem os clubes do Cariri. A quem vai para o estádio Inaldão sempre é muito bem recebido, mas aí a federação está levando em conta, Marco, também a estrutura que a Arena Romeirão oferece para questão aí de promover essa reta final do Campeonato Cearense Sub-20. Eu sei, meu amigo, mas o mandante é quem escolhe onde quer jogar. Não, eu concordo com você, é o mandante que... Vou dar aqui um exemplo. O Guarani fez jogos no Inaldão esse ano, não é? Uhum. Não sei se o Crato jogou lá também, o Cariri jogou no Inaldão. Qual é o problema? Né? Do mesmo jeito que a federação está impondo esse jogo do Icasa amanhã, a federação poderia ter dito a mesma coisa ao Cariri. Pessoal do Cariri, vocês vão ter que jogar todas as partidas na Arena Romeirão. Em Barbalha não, porque lá na Arena Romeirão tem mais estrutura, o vestiário é melhor, as acomodações são mais recentes, modernas, o gramado é melhor. E que preocupação da federação só com esse jogo? Porque do outro lado tá o Ceará. Pronto, tá aí a resposta. E é porque é o Sub-20 do Ceará. Tá aí a resposta. Não é nem o profissional, não é nem o time principal. Pois é. Então assim, com todo respeito aos outros clubes, se fosse um outro clube a ser adversário do Icasa, eu não tenho a menor dúvida. Se fosse Icasa e Floresta, Icasa e Horizonte, Icasa ia ser no CT. Ninguém tava nem falando aqui. Esse negócio todo é porque é o Ceará do outro lado, ou se fosse o Fortaleza. Porque a Federação Cearense, ela sempre privilegiou os grandes da capital, e não é de hoje. Quem é que não lembra que a federação prejudicou o Icasa na final daquela Fares Lopes de 2021? Fez uma tabela muito pior pro Icasa, o Icasa chegou cansado na final contra o Ferroviário não tem nada a ver com isso, ganhou o título, ganhou por 1-0, mas a sequência de jogos do Icasa para chegar na decisão foi um jogo em cima do outro. Viaja cá, viaja lá, vem pra cá, vem pra lá. Quem é que não se lembra o que aconteceu esse ano em Iguatu e Ceará? Que botaram o Iguatu para jogar num domingo de manhã, o time vindo de São Paulo no jogo contra o Santos pela Copa do Brasil em plena quinta-feira à noite. Quem é que não esquece disso? Quem é que não lembra disso, melhor dizer? Não, mas foi a televisão. Duvido que se fosse o Ceará que tivesse que passar o que passou o Iguatu,
se a federação não tinha dado um jeitinho. Então, infelizmente, é assim que acontece. Aí, quando vem por aqui também, fica um bando de puxa-saco, chelelando o presidente e puxando o saco de quem é da federação, né? Como se tudo tivesse correto, e a gente sabe que não tá. Porque, historicamente, sempre houve um privilégio para os grandes da capital cearense. E se você perguntar, isso vai mudar? Eu sinceramente não vejo que isso vá mudar um dia. Isso não vai mudar. Vai ficar mantendo nessa mesma linha. É o Ceará, é o Fortaleza. Se fosse até o Ferroviário Sub-20, com certeza o jogo seria na Arena Romeirão, como está impondo a entidade que comanda o futebol cearense. Então, meu amigo, em casa vai ter que ir pro jogo. Agora, o que tem que acontecer, Aloysio, é o pessoal da comissão técnica do Sub-20 do Icasa tentar blindar o grupo de jogadores com relação a essa polêmica e dizer, olha, aonde tiver o jogo, vamos jogar. É na arena, então vamos jogar lá, vamos tentar fazer o melhor. Todo mundo sabe que por uma questão de estrutura, o time Sub-20 do Ceará é o favorito para ganhar essa vaga, né? Mas ninguém morre de véspera, a não ser Peru. Então, que o Icasa realmente possa entrar em campo e dar o melhor de cada um de seus jogadores nessa categoria, que eles possam entregar o máximo, deixar tudo dentro de campo. O resultado, vamos ver o que acontece. Agora, claro que essa situação, ela magoa demais o torcedor e principalmente a diretoria do Icasa. E a gente lembra também, Aloysio, pra gente encerrar essa participação aqui do Aloysio, são 2 jogos. Amanhã será somente o primeiro jogo, que o Icasa, que os meninos do Icasa possam, quem sabe, tentar construir um resultado bom para levar a decisão para Fortaleza, não é isso, Pilar? Com certeza, e seria a melhor resposta, né, JF? Dentro de campo, já pensou o Icasa vencendo essa partida depois dessa polêmica toda, né? Seria muito interessante, mas a gente sabe das dificuldades. Enfim, o presidente Aloysio pode tomar alguma decisão junto aos seus pares a qualquer momento, a gente fica aqui no aguardo, tá certo? Então a gente pode, quem sabe, estar voltando ainda dentro do Vale Esportes de hoje com alguma novidade, tá certo, JF e Marco? Maravilha, o canal tá aberto para você. Vamos em frente, JF. 18h30, a hora em nome de Novo Rio Veículos, meu amigo. Passa amanhã na Novo Rio para você conferir as ofertas, as melhores negociações para você sair com seu Chevrolet 0 km da Novo Rio. Bom, para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perca tempo não. A Dourados fica localizada na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Tem um Instagram, @Dourados Joias com 2 S no final. Conosco também no timaço da Vale FM a partir de hoje, JF, o Motel Imperial. Maravilha. Você sabe onde se localiza? Sei, sim. Pois é, rapaz, lá no bairro Antônio Vieira. E o Motel Imperial está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém que você ama, alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança, qualidade, com total discrição no atendimento. Instagram, @Motel Imperial Oficial, para você conferir lá, né? Os apartamentos, a suíte, que é espetacular, lá do Motel Imperial, Rua Engenheiro José Walter, 280, bairro Antônio Vieira. A direção é do André Lemos, o grande André, que é um grande baluarte aí desse time do Guarani, um dos grandes responsáveis pelo soerguimento do CT do Leão do Mercado, o André Lemos, que também apoia o esporte, JF. Um abraço pro nosso querido André Lemos, obrigado pela audiência e pela parceria. Bom, deixe-me falar também da Joá Solados, produzindo os mais variados modelos aí de solados com matéria-prima de primeira qualidade, é isto mesmo, com destaque para os modelos de papete em diversas cores, branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Joá Solados, os conhecidos tradicionais solados do Ribamar,
na Rua da Independência, 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Informações via WhatsApp 998554193. E saiu o edital do concurso da Polícia Militar da Paraíba, 900 vagas de nível médio para soldado e remuneração inicial de R$4.206. Você vai se preparar para esse concurso no ESC Cursos, que comunica que estão abertas as inscrições para o curso preparatório e com turmas semanais. Prepare-se com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático e o maior índice de aprovações em concursos públicos do interior cearense. Não se iluda, meu amigo, só o ESC tem a maior aprovação em carreiras militares. Informações 3571-3487 ou pelo WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bom, daqui a pouco o Anderson Luiz atualiza informações do Cariri Futebol Clube. Pois amanhã pode ser o jogo do acesso do Cariri. Vai longe ser, aqui do João, Juazeiro. vai ser. Tomara. Vai subir. A gente tá torcendo muito para que isso aconteça. Bom, eu falo para você que tá com o timaço agora da cidade do Crato, a da Glam Moda, uma loja maravilhosa, tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. Gente, a sensação do comércio do Crato fica localizado no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então, não perca tempo não, visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Conosco também Nilo Embalagens, tudo em embalagens quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você encontra também em Nilo Embalagens artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas para bolos e salgados com o menor preço da região. Meu amigo, precisou de embalagens e descartáveis? O endereço certo é Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, ali quase esquina com a Leão 13, pertinho da Acalanto. Informações no WhatsApp 99607-2384. Nosso amigo Tico das Quentinhas só compra as embalagens dele lá em Nilo Embalagens. Tico é um cara inteligente. É por isso que é de primeira qualidade. Bom, é o seguinte, Marco Valério, domingo tem Cariri da Sorte. E com detalhe, vou fazer uma pergunta pra você que tá ligado com a gente agora. Se eu souber, eu respondo. Que tal com apenas R$5 você realizar o sonho do carro 0 km? Vixe, rapaz, aí imaginou, você tem R$5 aí no bolso, você pode domingo ganhar um carro 0 km. Zero. Aí você pergunta, João, como que isso é possível? É só você adquirir o seu Cariri da Sorte, é isto mesmo. Tem um Fiat Mobi 0 km esta semana, especialmente para você. Isto mesmo, um Fiat Mobi zerinho. E tem mais, uma moto elétrica do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$500 cada. Tudo isso com dupla chance por apenas R$5. Então não perca tempo, compre já o seu Cariri da Sorte desta semana. É nosso, é daqui, é do Cariri. Lembrando que o programa Vale Esportes tem oferecimento nos produtos Ambev. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder do seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos, pipocleps com vários sabores, os snakes de cebola e bacon deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas Bombonieres os nossos produtos. Produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri, JF. Tá certo, então. Deixe-me falar também para você que tá no timaço da Vale FM, da Grage Veículos Multimarcas. Compra, venda, troca e financia veículos seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu carro com as menores taxas da Grage Veículos. Tem veículos lá com total procedência, a melhor avaliação do seu usado. Amanhã pela manhã, dá um pulinho lá, o Marcos, o Zé Filho, o pessoal tá aguardando a sua visita. A Grage Veículos Multimarcas fica na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. WhatsApp, anote aí, agende aí no seu celular, 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Lembrando que domingo vai acontecer o 8º Festival de Prêmios na realização do Samuel Caldas. Vai ser na Chácara Teotônio, domingo agora, dia 6, a partir das 4 da tarde. O valor da cartela é R$350 e apenas 200 cartelas. Primeiro prêmio,
R$4.000. Segundo prêmio, R$5.000. Subindo. Terceiro prêmio, R$6.000. Subindo. E no quarto prêmio, R$15.000. 15. E ainda tem o sorteio extra de R$1.500 pela horizontal ou vertical. R$350 a cartela. Ainda é regado a cerveja Devassa, água, refrigerante, música ao vivo. Para quem for com a família, levar a criançada, tem brinquedos para as crianças. Você quer comprar sua cartela? É o 8º Festival de Prêmios. Realização Samuel Caldas. Você liga para 988 82 92 37. Repita. 98882 9237 e concorre a toda essa premiação. Agora ligue logo, então mande um zap para esse número, porque já é agora no próximo domingo. A gente fala também aqui no Timaço, Marco de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Bateu aquela fome agora, 18h39, pede o seu Baleia, vai chegar rapidinho aí na sua casa. 988380548, 988380548. Baleia Burger, o melhor, o mais gostoso do Cariri. Conosco também Só Fumê, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamento. Tem películas de alta performance, meu amigo Bibi, lá na Só Fumê, com até 10 anos de garantia. Meu amigo Boi, todos os carros do Boi, ele coloca o revestimento fumê. Sim. Lá na Só Fumê. Inclusive meu carrinho branquinho que tá ali no estacionamento também. O revestimento é lá de Adilson. Revestimento fumê, da Só Fumê. Boi trocou o carro recente lá e foi logo com certeza. 988054899 é o WhatsApp da Só Fumê, na rua José Marrocos 408, pertinho do mercado Senhora Santana. E por falar em Mercado Senhora Santana, um abraço pro meu amigo Val das Tapiocas, grande torcedor do Vasco da Gama. Da tapioca mais gostosa do Juazeiro. Um abraço pra você, Val. Bom, deixe-me falar também da Jal Presentes, meu amigo. Pensou presentes? Pensou na Jal Presentes para deixar na sua casa muito mais bonita. Você foi lá essa semana, JF? Eu sempre falo com o meu amigo Juraci, sempre me informo as promoções, as ofertas que tem na Jal Presentes. Dia dos Pais está chegando. Pois presente do papai, você pode comprar lá na Jal Presentes. E pra criançada? Atacado, varejo, brinquedos, enfim. Nossa, é a referência na cidade, Marco. Referência no Cariri. Jal Presentes. Pois diga o endereço aí. Bevilacqua, Rua Clóvis Bevilacqua, 536, no meio do quarteirão. E vizinho a Jal, tem a Jal Decorações. Tem. São duas lojas do nosso querido Juraci Silva, prontas para te atender. Pensou presentes, pensou na Jal Presentes. Conosco também Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Meu amigo, resolva esse problema. Faça como eu. Procure a Gênesis Solar. Olha, uma empresa extremamente qualificada, com pessoas muito sérias. Eu recomendo para todo mundo. E aqui não é só a propaganda não, recomendo como pessoa realmente, porque conheço o trabalho do Luciano Carvalho, fiz na minha casa, tô super satisfeito. E aí você pode adquirir o seu sistema de geração de energia solar e economizar, dependendo do consumo e do número de placas a serem inseridas no projeto, até 90% de economia na sua conta de energia. Entre em contato com Luciano Carvalho, 981237956, ou vá no estacionamento do Cariri Shopping, tem lá a loja da Gênesis Solar. Bom, deixe-me falar também Marco Valério da churrascaria Mão de Vaca. Final de semana chegou pra você saborear aí com a família aquele churrasco delicioso. Agora você falou de uma coisa boa, Jota. Cardápio de primeiríssima qualidade que só a churrascaria Mão de Vaca tem pra você. De repente você tá em casa aí, tá cansado na semana, quer fazer o seu pedido, receber em casa. Tem aquela geladinha, né? Meu amigo, tomar aquela geladinha, receber aí o melhor cardápio da região do Cariri. Tem uma maminha, viu, JF, Nossa, que vale a pena mesmo. Meu Deus do céu, aquele pão de alho, tem, enfim, melhor churrasco na cidade, melhor atendimento, a entrega mais rápida, churrascaria Mão
de Vaca. Anote aí o número de WhatsApp 988657741. Você pode entrar em contato também pelo 99805-4212. O Vale Esportes também tem apoio do Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação para crianças e jovens com vulnerabilidade social em diversos bairros de Juazeiro, e tem seus núcleos de atendimento nos bairros Frei Damião, Horto e João Cabral, onde são desenvolvidas atividades esportivas como futsal, futebol, skate, basquete, entre outras. Quer conhecer mais o nosso projeto, participar ou até mesmo fortalecer cada vez mais? Você encontra nas redes sociais no @Juazeiro Bom de Bola, e lembrando que o Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. A gente fala também da Madeireira Beira Rio, meu amigo, muito mais que madeira. Para você que está construindo, reformando, passa na Madeireira Beira Rio, tem tudo, hein? Madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras, telhas. A madeira vem direto do Pará, entrega na obra, tudo para você comprar e pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Na rodovia Juazeiro Barbalha, tem o delivery. Para mais informações, 99840-1976. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. E atenção, o curso de odontologia da Unileão fará triagem para atendimento gratuito na Clínica Escola da Unileão. Interessados em entrar em contato pelo telefone 2101-1005 ou ir até a recepção da Clínica Escola de Odontologia no campus Lagoa Seca, na Avenida Maria Letícia Pereira. A triagem vai ocorrer a partir do dia 8 de agosto, ou seja, na terça-feira da semana que vem. Unileão, sempre com você. Bom, um abraço aqui pro amigo Neguinho lá da Retificação Francisco, no Parque Triângulo, o Raimundo Benjamin no bairro Salesianos, um abraço pro Gilberto da torcida Chopp, que torce também para o Flamengo, e o nosso amigo Sargento Silva Neto do FTA em Barbalha. Obrigado pela audiência. A gente fala também no oferecimento da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é completa. Tem para você cortinas de vidros, box espelhos esquadrias, na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp 998125851. Um abraço pro Jader Guga. Tá indo pro Racha. Também o professor Daniel tá indo pro Racha, Pelado em Crato. O Francisco na Bela Vista em Crato, também ouvindo a gente aqui, o Camburão dos Pastéis. Camburão. Pessoal do bar do Hermógenes em Crato, na rua Diógenes Frazão, lá no bairro Seminário. Alô, galera da Rua do Horto também, obrigado pela companhia. Lembrando que nossos canais no YouTube tem oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria O Val. Sexta-feira é bom com aquela deliciosa pizza do Val. Peça a sua, 98842-9514. A melhor pizza do Cariri é na Pizzaria e Hamburgueria O Val. A gente fala também aqui no timaço da Vale FM, Marco Valério da Fox. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Fica preocupado não, leva na Fox, tem uma equipe técnica especializada, os equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja. Você pode, se preferir, também comprar o seu novo smartphone lá na Fox, uma grande variedade. Tem no Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas do centro aqui na cidade de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia. Tem Fox também na rua São Pedro, esquina com a rua do Seminário, e uma loja que está aberta agora, sabe aonde? Lá do Cariri Shopping. Bora chamar Anderson Luiz para falar do time do Cariri, também no oferecimento de Farmácias Fernandes, 7 lojas espalhadas pela cidade. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, e Atacom Home Center, o home center que o Cariri aprovou, na rua Doutor Mauro Sampaio. Amanhã é o dia D de decisão para o time do Cariri, Anderson. Boa noite para você, Marco. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Cariri que embarcou hoje pela manhã para nossa capital, inclusive agora à tarde realizou um treino mais leve, um rachão lá no estádio em Horizonte. O time do Cariri tem esse jogo decisivo de amanhã, que baixa um empate para conseguir essa classificação para a Série B do Campeonato Cearense. O Cariri, que não tem desfalques, foi com todo mundo, todo o elenco foi para esse jogo, e o time do João Severo está preparado para esse jogo, principalmente na parte psicológica. O time do Cariri, que a gente sabe que sofreu somente 2 vitórias nesse Campeonato Cearense. Sofreu, no caso, 2 derrotas. 2 derrotas, perdão, João Filho.
duas derrotas nesse campeonato cearense, e essas duas derrotas foi somente pro time. Uma delas, inclusive, foi somente pro time do Maranguape. As derrotas foram para o Maranguape e para o Calouros do Ar. Sim. Essas duas derrotas. E as derrotas foram aqui, no Inaldão. Foram justamente pro Maranguape e pro Calouros do Ar. Dentro de casa, o Cariri precisou, de fato, ir atrás desses resultados fora de casa. E o time do João Severo não deve ter grandes alterações para esse jogo. O time deve ser com Marcel, Eriquinho na direita, Foguinho e Natan na zaga, o Dudu Caririaço na esquerda. Da Silva, Isaú, Dalvan, Mima e o ataque de Everton e Jacozinho. Essa deve ser a equipe do Cariri para conseguir, quem sabe amanhã, confirmar o acesso para a segunda divisão do campeonato. Uma campanha muito boa, Marco. Apenas 2 resultados negativos, 2 derrotas, que acreditam ao Cariri a possibilidade de já amanhã, com um simples resultado, um empate contra o Maranguape. Tudo bem que o jogo é lá no Moraizão. O Maranguape já está garantido, já está com acesso, já está carimbado para voltar para a segunda divisão. O Maranguape que já foi até de primeira divisão do futebol cearense. Resta uma vaga. Eu sinceramente acredito que essa vaga será preenchida amanhã com o Cariri aqui de Juazeiro. E até com a derrota, o time do Cariri também pode conseguir o acesso, dependendo do resultado do jogo do Calouros do Ar contra o Limoeiro. Claro que não é bom depender dos outros, né? Vai que o Cariri sofre uma derrota amanhã, tomara que isso não aconteça, mas futebol, tudo pode acontecer. E aí no outro jogo, o Calouros mete uma goleada bem elástica e consegue a vaga. Então, é bom não dar sopa pro azar, tomara que o Cariri consiga pelo menos o empate. Claro que se vencer é melhor ainda, porque aí vai coroar ainda mais essa condição de acesso com uma vitória, mas o empate já basta para não depender do jogo do Calouros, outros não, mesmo tendo uma vantagem num saldo de gols tão grande, não é, Anderson? É verdade, o Cariri, a gente tem um saldo positivo de 10 gols, o Calouros hoje não tem um saldo negativo, porém, a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, e o pensamento no time do Cariri é fazer somente a parte dele. Basta um empate, o Cariri vai jogar numa situação mais tranquila nesse jogo, procurando sim a vitória, mas basta um empate que o Cariri conseguir esse acesso para a segunda. Para que o torcedor entenda, digamos, deixa eu bater aqui na madeira, mas se o Cariri perde por 1-0, por exemplo, aí o Calouros do Ar tem que fazer 10-0 no time do Limoeiro, porque aí o Cariri diminuiria o seu saldo de 10 para 9 e o Limoeiro, que tem 0, chegaria a 10. Mas aí eu lhe digo com toda sinceridade, se tratando de futebol cearense, com todo o respeito que merece principalmente o Limoeiro, que não tem mais chance nenhuma de chegar na segunda divisão, eu não me assusto, Marcos. Por isso que eu tô dizendo que não é bom depender dos outros, né? Se tivermos um placar bem elástico amanhã, favorável ao Calouros do Ar. Eu tô dando a informação para que o torcedor entenda, mas já disse isso antes, que o Cariri não fique na dependência, porque pode dar certo, mas pode não dar também. Então vamos lá trazer pelo menos um empatezinho para garantir o acesso. Claro que se vencer o jogo, melhor ainda. O Cariri vai em busca desse pelo menos empate, ou principalmente de uma vitória e do acesso para a segunda divisão do Campeonato Cearense. O time vai completinho, Anderson? Completo. Não tem nenhuma baixa. O Dalvão e o Isaú até sentiram durante toda a semana, porém estão relacionados e tudo indica, treinaram normalmente hoje e tudo indica que os dois vão pro jogo. Vão fazer mais um teste amanhã, mas os dois devem estar à disposição do técnico João Severo para essa partida. Aí o Severo que tem tudo para fazer subir o time do Cariri. Tomara que segunda-feira a gente possa aqui estar falando da alegria do acesso do time do Cariri, como você bem falou hoje no Jornal Meio-Dia, aqui da Vale FM, João Filho, seria a única alegria do futebol juazeirense esse ano, porque Icasa e Guarani foram só decepção dentro de campo nesta temporada. E com todo respeito, perdoe-me cortar seu raciocínio, tudo bem que é um acesso para uma segunda divisão de futebol aqui do Ceará, mas precisa ser comemorado, porque, como você bem disse, a gente tocou até no assunto do Jornal Meio-Dia, Icasa e Guarani infelizmente decepcionaram os seus torcedores. O Cariri, que tem uma torcida, Anderson, pequena, mas que na proporção que vai conseguindo alcançar os seus objetivos das competições,
vai aderindo mais torcedores, né? Ganhando simpatizantes, pelo menos. Ganhando simpatizantes, né? Virou o time simpático aqui do Cariri, o time do Cariri, todo mundo torce, na verdade, pro Cariri, virou o segundo time aqui da região, o time do Cariri, e que tem esse jogo decisivo amanhã, às 15 horas, lá no estádio Moraizão. Valeu, Anderson, obrigado pelas informações, boa sorte ao Cariri, que é um time que tem uma belíssima camisa, como é bonita a camisa do time do Cariri, hein? É aí, tá de Milão de Juazeiro. É isso, boi. Vamos pro intervalo, JF. Já tem Super Los com mais informações no Timaço da Vale. Eu quero só antes dizer que se você quer aquele Baleia Burger, você tem que ligar pra 988380548 e pede o seu Baleia Burger. Eles mandam deixar, ou então você já pede aí pra ir fazendo, passa lá, pega rapidinho, ou então vai lá na Praça do Pio 12, galera tá lá sempre ouvindo a gente em Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. A gente lembra também que daqui a pouco o Aloysio vai voltar com informações, ter uma atualização. Vai? O Aloysio Você Vilar. combinou com ele? Sim, isso aí? deixamos combinar, ele até deixou no ar aí. Que voltava se tivesse novidade. Mas teremos novidade. Se não tiver novidade, eu não vi ele prometer não, mas você resolva seus BO aí, JF. Luiz, eu sei que você tá aí, eu sei que você vai voltar daqui a pouco, você concorda comigo? Depois de uma choradeira dessa. Ele foi Volto, JF, volto sim. Tá vendo? Ainda bem que a Luiz lhe salvou. Porque é um profissional extremamente competente e dedicado. Né? Porque se fosse outro já tinha ido embora há muito tempo. Ele não combinou isso com você, não. Mas vamos pro intervalo, a gente volta já. Já dizia Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, a gente volta já. Tá bom. Vale FM. Já pensou em ganhar um Mob por apenas R$5? O Cariri da Sorte desta semana vai te dar uma focinha. Só no quarto sorteio tem um Fiat Mob 0 km só pra você. Isso mesmo, o Mob 0. É um Mob para você colocar na garagem. E mais, uma moto elétrica do primeiro ao terceiro sorteio. E tem R$5.000 no Giro da Sorte. São 10 prêmios de R$500. E o título é dupla chance. Compre já o seu título com os nossos revendedores ou pelo aplicativo. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju. Pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação. Obras que a gente não esquece,
faz só, com jejum no Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial, cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Lembrando o nosso Instagram, @Timaço da Vale, vai lá, segue o nosso Instagram. Inclusive, JF, eu não sei se você viu ontem, toda quinta-feira é dia de TBT no Instagram, né? Sim. E tinha uma foto muito legal, postada pela produção aqui do Timaço da Vale, do nosso Instagram, do Delton Sá, os irmãos Lous e do Kilmer de Campos, lá na cidade de Assunção, no Paraguai, lá no estádio Defensores del Chaco. Foi no Paraguai? Foi. Não é lá o estádio? Sim. Eu tava imaginando aqui que teria sido lá no Monumental de Núñez. Ali foi no Defensores, lá em Assunção, Brasil e Paraguai, né? Foi a estreia do Tite? É, estreia do Tite. Foi? Exatamente, é. O começo do desastre, né? Da seleção brasileira, né? Que desastre? Da seleção brasileira? Foi o começo do desastre. Foi quem ganhou. Ganhou uma Copa América. Certo, e o que mais? Foi uma Copa. Ele jogou 2 Copa Américas. Uma ele foi campeão, a outra foi vice. Perdeu pra Argentina dentro do Maracanã. Chegou 2 finais. Sim, perder pra Argentina. Brasil e Argentina, se um ou outro ganhar. Foi pra 2 Copas do Mundo, foi que deu. Ficou nas quartas de final. E o antecessor dele? Não precisa dizer nada, né? Rapaz, eu não acho que é fracasso, não. Vou explicar por quê. Quantas Copas do Mundo tiveram até hoje? Acho que 17. 17 Copas do Mundo. O Brasil ganhou 5. Perdeu 12. Então, as 12 vezes que perdeu foi fracasso. Foi decepção. Mas a passagem do Tite na seleção brasileira foi um fracasso. Não acho não. Foi um fracasso. Não concordo com você. Teve 2 Copas do Mundo. Você lembrou do Filipão, que saiu com o fiasco do 7-1 de 2014. Mas você deve lembrar também que o último título da seleção brasileira foi conquistado por Luiz Felipe Scolari como treinador. Você considera Tele Santana um dos maiores treinadores da história do Brasil? A história dele como treinador de clube fala por si. Na seleção brasileira já não pode se dizer o mesmo, né? Eu tô falando que ele é um dos maiores treinadores, todo mundo fala isso, inclusive o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, né? Encontrou-se com o filho dele essa semana, é fã, Guardiola é fã do Tele Santana. Sim. Tele Santana comandou a seleção brasileira em 2 Copas e também não foi campeão. E nem por isso foi um fracasso. Ele fez um excelente trabalho na seleção. Só não ganhou em 82, quando tinha um elenco espetacular, e em 86. Desculpa, Marco, você falou tudo. Fez um grande trabalho. Só não ganhou. Então, mas João Filho não pode ganhar sempre, João Filho. Uma Copa do Mundo começam 24 seleções. 23 vão perder, meu amigo. Diminuiu, porque eram 32, né? Então pronto, 31 vão perder.
É pior ainda, é mais gente perdendo ainda. Você quer que ganhe sempre? Não existe clube nem seleção que ganhe sempre. Quando você é favorito, quando você tem a camisa que tem a seleção brasileira... Camisa não ganha mais jogo, meu amigo. Palmeiras é líder do Brasil. Ora, camisa não ganha mais jogo. Tá aí a seleção de Marrocos chegou à semifinal, a seleção de Marrocos. Pois é. E outra coisa, não é só o Brasil, não. Tem Brasil, tem Alemanha, tem Argentina, tem França, tem a Inglaterra. Eu acho que está estagnado. O futebol brasileiro está estagnado. Não, aí é outra história. É um debate para um seminário. Agora, você dizer que foi um fracasso. A passagem do Tite na seleção brasileira, para mim, foi um fracasso. Não considero. O cara não ganhou. Faltou alguma coisa? Claro que faltou. Agora dizer que é um fracasso. Ele foi um fracasso. Ele foi um fracasso. Para mim, o sinônimo de fracasso é algo que vai muito mais além do que perder um jogo numa Copa do Mundo. E ainda mais numa delas, numa cobrança de pênalti. Certo? Mas perdeu. Perdeu. Exatamente. Mas não é fracasso. Na sua opinião. Na minha opinião, eu vejo que ele foi um fracasso. Conseguiu ganhar uma Copa América, perdeu outra dentro de casa. Conseguiu ser eliminado por duas seleções de pequena expressão do futebol europeu em duas Copas do Mundo. Então, respeito sua opinião. Pequena expressão, quero dizer que a Croácia foi vice-campeã, era a atual vice-campeã mundial, pequena expressão. A outra seleção foi a Bélgica, com um time com vários jogadores de qualidade. Bélgica pequena não. São duas seleções seleções de intermediárias para pequenas. É Ilhas Ferro, é Luxemburgo, pelo amor de Deus, homem. Croácia e Bélgica que tirou o Brasil do feminino. Pelo amor de Deus. Aí encerrou o assunto. Quer dizer que a Bélgica e a Croácia são seleções pequenas. Aí pronto, eu encerro a discussão aqui. Tá bom. Tite tá empregado? Aí você pergunta a ele, que eu não sou assessor do Tite, não sou advogado dele. Tá bom. Nem a vida particular dele me interessa. Agora ele tá bem lisinho, viu? Não, isso aí não se fala. As passagens foram tão boas pela principal. Hein, Anderson? Tá preocupado, Tite, viu? A preocupação dele não tá existe. liso, Tite, viu? Mas eu acho que. Vai procurar o que fazer, JF. Vai lá. Chame a Luiz Vilar pra ver se tem alguma novidade. A Luiz Vilar, depois dessa escrachada que eu levei Luiz, aqui. você que é um cara sensato, me diga uma coisa. Foi fracasso, na sua opinião, a passagem do Tite na seleção? Não foi, de forma alguma. Perdeu, é indiscutível. Agora, fracasso, eu acho que é um termo muito pesado. E perseguidor contra o Tite. Não, eu concordo, eu respeito a opinião dos... Mas eu sei por quê, viu? Eu respeito a opinião do senhor. Eu também sei. Ele, aqui no Brasil, ele foi rei no Corinthians. Ele ganhou tudo que ele podia ganhar no Corinthians. Mas só que foi pra seleção brasileira, foi um fracasso. Aqui no Corinthians ele conquistou tudo. Fracasso, na sua opinião. Ele conquistou tudo que ele podia conquistar. Ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes, mas foi pra seleção brasileira e decepcionou. Na sua opinião? Eu acho que não teve fracasso maior que o 7-1. Depois disso, ou antes disso, a gente não deve considerar um fracasso total, não. Acho que o maior deles foi em 2014, realmente. Não tem como apagar essa mancha no futebol brasileiro. Sim, mas enfim. É um fracasso muito grande. Você perder de 7-1 em casa para uma seleção para a Alemanha. Foi para a Alemanha o fracasso. Perdeu para uma gigante. Não poderia perder da maneira que perdeu. Mas o treinador do 7-1 foi o treinador que deu alegria ao Brasil em 2002. Você vê como o futebol não é uma ciência exata, né? Pois é. Se ele soubesse tanto, ele tá certo? Bom, mas o Verdão vai entrar em campo amanhã ou não, meu querido Aloísio? Então, Marco, a gente estava mantendo contato com o presidente do Icasa, o Aloísio Gregório, perguntando, né, se ele participaria aqui do nosso programa, enfim, se ele teria alguma novidade, mas ele afirma que não. Os diretores ainda estão bem confusos com relação a essa situação, chateados, reclamando da Federação Cearense com razão. E ele afirma que amanhã, pela manhã, ali por volta das 11 horas, através das redes sociais oficiais, o Icasa vai se manifestar com relação a esse jogo contra o Ceará. Se vai a campo, se não vai, se vai tomar alguma iniciativa, enfim, se vai ficar para amanhã realmente, até porque os diretores não entraram em um consenso pelo visto, né? Nessa conversa que foi realizada agora há pouco. Enfim, na minha opinião, o Icasa deve se entrar em campo, deve mostrar que pode vencer o Ceará pelo Campeonato
Campeonato Cearense Sub-20 lá na Arena Romeirão mesmo, né? Seja onde for. Mas que isso não aconteça mais. O Icasa precisa ter força. O Icasa precisa se impor diante de uma situação como essas. O nosso futebol caririense não pode continuar dessa forma, dizendo amém a tudo que vem lá da capital. Se isso vinha acontecendo, se sempre aconteceu, que mude, que tenhamos novos tempos para o futebol caririense, para que as equipes tenham vez e voz e possam mudar essa atual situação. João Filho e Marco. Valeu, Aloísio. Vamos ficar no aguardo e informações a qualquer momento no nosso Instagram também, Timaço da Vale, não é isso, Aloísio? É isso, caso surja alguma novidade, a gente vai trazer com certeza lá no Instagram, @Timaço da Vale. Um abraço a todos, amanhã a gente vai acompanhar essa partida, se houver, né, claro, e na segunda-feira a gente traz todos os detalhes dentro do Vale Esporte. Valeu, Luiz, faça o seguinte, cara, se prepare pra vir pra Arena Romeirão amanhã. Eu vou, JF. Se prepare. Amanhã você vai acompanhar o jogo em casa Ceará. Tá certo. Bom, aqui o Timaço da Vale no oferecimento de Juá Solados, produzindo os mais variados modelos e solados com matéria-prima de primeira qualidade. Destaque para os modelos de papete em diversas cores: branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Juá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar, na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Telefone 99855-4193. É o seguinte, saiu o edital do concurso da Polícia Militar da Paraíba, são 900 vagas de nível médio para soldado e remuneração. Esse gestual aí foi massa, Meu viu? filho, remuneração inicial de R$4.206, um salário maravilhoso para você ser um policial militar na Paraíba. E o ESC Cursos comunica que estão abertas as inscrições para o curso preparatório com turmas semanais. Então prepare-se com quem tem a melhor equipe de professores, o melhor material didático, o maior índice de aprovações em concursos públicos. Deixa eu terminar o texto, cidadão. Diga o telefone que o povo quer ligar. Cursos 3571-3487. Certo. WhatsApp 999822476. Ejaildo, eu tô tentando, mas não deixo. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. ESC Cursos, seja um campeão, assim como o Mengão. Gostou aí, Luiz? Tava demorando. Gostou aí, boi? Demorando. Aê. Porque o Ejaildo é torcedor do Flamengo, eu me lembrei do Mengão malvadão. Que ganhou ontem na Libertadores. Bom, conosco também produtos Panebon Pão Nosso, produtos de primeiríssima qualidade e massa para pastel Tasquinha e também Ramagem Couros. Cadê o Super Luz? Tá doido pra voltou falar. pra Fortaleza? Tá doido? Ele ainda tá na estrada. Ah, tá certo. Então, Kilmer de Campos tá chegando. Chega. Vamos lá, Kilmer, boa noite. Um abraço meu querido Marco Valério, grande João Filho, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as novidades do nosso futebol. Eu vou começar pelo Ceará. Aliás, a delegação alvinegra, logo que desembarcou no aeroporto Pinto Martins em Fortaleza, foi muito mal recepcionada por parte de alguns de torcidas organizadas do alvinegro, inclusive hostilizando o treinador Guto Ferreira. A diretoria do Ceará saiu com a nota repudiando tal o ato ocorrido no aeroporto internacional Pinto Martins, quando do regresso do vozão à capital cearense. Para o jogo contra o ABC no próximo domingo, o Varley, lateral direito que cumpriu suspensão, está à disposição do técnico Guto Ferreira. O Luiz Otávio não joga, foi expulso na última partida do vozão. E um detalhe interessante para o torcedor do Ceará: cadê o colombiano Orejuela, aquele que foi do São Paulo Futebol Clube? Pois é, o atleta chegou a ser anunciado, não assinou o contrato, mas sumiu. E hoje colocou o preto no branco com o Independiente Medellín da Colômbia. O lateral direito Orejuela não faz mais parte do alvinegro de Porangabuçu e sim agora do time colombiano. No Fortaleza, para o jogo contra o Libertad do Paraguai na próxima terça-feira pela Sul-Americana, 37 mil ingressos já foram comercializados, entre comprados e o check-in. O volante Pedro Augusto, português, que joga com a camiseta do Fortaleza, afirmou que a estreia dele foi um momento inesquecível na última terça-feira em Assunção, no estádio Defensores del Chaco. O adversário do Fortaleza amanhã, 18h30 em Goiânia,
será o Goiás. O Goiás que não ganha de ninguém as 6 partidas consecutivas. E o Ferroviário? O Ferrão está concentrado para o jogo de amanhã contra o Princesa, o jogo da volta, decisão, vale vaga no segundo mata-mata da 4ª divisão do Campeonato Nacional, e o Ferroviário não terá Ciel, expulso depois da partida, ou seja, quando o jogo já havia sido encerrado. O possível time: Douglas Dias, Wesley, Éder Lima, Alisson e Matheus Silva, Lincoln, Felipe Guedes, Maicon Lucas, que fez uma partidaça em Manacapuru na última segunda-feira, fechando o meio Thiaguinho, no ataque sem Ciel, Kiwan torna-se opção, Bruno Gonçalves, cotado, e Cadu, recentemente contratado, também poderá ocupar o posto deixado pelo Ciel. Gabriel Martins deve ser confirmado ao lado do Kiwan, repito, Bruno Gonçalves ou Cadu. Time concentrado, jogo amanhã às 17 horas. Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Grande Kilmer de Campos, obrigado pelas informações dentro aqui do nosso Vale Esportes. O alô do Bibi. Boa noite, Bibi. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, meu filho. Tudo bem, Bibi? E aí, boi? E aí, Bibizão? Anderson Luiz. E aí, Bibi? Cuida. A rocha. Você que cuide. Racha de pau. Mandou para o doutor William. Você que cuida. Manel Finanças, das Finanças, o Elcio. O Pedrinho lá da Cabo da Laranja. Os irmãos Claudinho da Laranja. Ah, tá certo. Beleza, gostei. Flávio, rapaz. Amanhã tem suco. Eita. Cláudio Céu, lá de Crato. Cabo Silas, o Erlânio. O menino pediram o Alão, a Estrela, o Filinto, o Cláudio Moco, o Vandinho da Guarda Municipal. Aí você manda alô pra Cláudio Moco, ele tá ouvindo? Apelido, Marco. Ah, sim, tá certo. Agora, essa desculpa aí. Galeguinho do sofá, rapaz. Ah, fez as pazes com o Galeguinho do sofá. Agora vem outro aqui, rapaz. Nilo Lanche, rapaz. O melhor lanche da... Nilo também? Seu Nilo, da Lanche. Nilo? Isso. Não é o mesmo Nilo da Calanto? Não, é Nilo aqui, seu Nilo. Tá certo, seu Nilo, tá bom. Ribamar. Seu Nilo da Belina, aí tá certo. É isso. Ribamar, rapaz, Big Bang. Vamos lá. Certo. Aí eu quero aqui dar um alô pros radialistas. Ixi. O Toninho Vieira, Ronaldo Costa e o Velho Antigamente Santos. os radialistas davam alô, agora é ele que dá alô pros radialistas. É o contrário. Tá bom, pode. É o inverso. Rapaz, esse Bibi, a culpa é de Gata Sai, tu sabe, né? Rapaz. Bora, Bibi, que tem a resenha da picanha, já. Acabou? É só o Ronaldo e Toninho mesmo? É o... Pode terminar. Toninho Vieira, Ronaldo Costa e o Veríssimo Santos. Ah, grande Veríssimo, turma boa aí. Homem da Lúcia. Agora, Marco, ele fala desse conteúdo todo e esquece de Paulo. Não, ele mandou alô pra Paulo já, falou também. Porque é racha de Paulo. Racha de Paulo. Não, mas você tem que falar um alô pra Paulo. Valeu, Bibi. Falou pra você. Aí, Paulo. Qual é o time que Paulo torce? O Paulo torce mesmo meu time, rapaz. Torce o Vasco e casa. Muito bem, tá certo. Flamengo e... Vasco e casa, né? Com certeza, Marco. Valeu, Bibi, grande abraço. Bora, JF, que o tempo correu. 18ª rodada do Brasileirão, Marco Valério. Começa amanhã. Boi, senta ali, Boi é bom de palpite. Boi é bom, vai. Agora é tu, Santos e Atlético do Paraná. Hã? Santos e Atlético do Paraná. Onde é o jogo? Lá na Vila, 16 horas. Eu vou de empate. Quem ganha esse jogo, senhor Antônio? Santos ou Atlético do Paraná? Eu vou de Atlético do Paraná, JF. Acho que o Santos vai ganhar esse jogo pra mim. Amanhã, 18h30, senhor Antônio, tem Goiás e Fortaleza. Goiás e Fortaleza. Bom jogo, viu, JF? Mas eu vou do Tricolor. E aí, Marco Valério, quem ganha esse jogo? Acho que o Fortaleza ganha esse jogo também. Acho que pra mim o Goiás vai ganhar o jogo amanhã. Você é do contra mesmo? 18h30, Marco Valério. O Internacional recebe o Corinthians. Ganha o Internacional. E aí, seu Antônio, Internacional ou Corinthians? 1-1 placar, empate. Tá certo, meu amigo Tico, que me perdoe, meu amigo Tico das Quentinhas, pra mim dá Internacional. Tico, não mande não, viu, Tico? Corte, porque ele tá sendo do contra, como sempre. Amanhã, seu Antônio, 9 horas da noite tem Fluminense e Palmeiras. Eita, classe. Ô, jogão, viu? Grande jogo aí. Fluminense e Palmeiras. Fusão. Tu acha, Anderson? Eu vou de Flusão, Mas Valério, quem ganha esse jogo, Fluminense ou Palmeiras? Na minha opinião, ganha o Fluminense. Olha aí. Rapaz, jogo difícil, mas na minha opinião, o Palmeiras ganha esse jogo amanhã.
Não, mas pra mim dá Palmeiras. Não dá Fluminense, não. O Palmeiras vai ganhar o jogo. Tudo bem. Seu Antônio, Vasco Aquele e Grêmio. banco de reservas maravilhoso que o Palmeiras tem, né? Só guri. Vamos pra cima. Que conversa. Seu Antônio, tem Vasco e Grêmio domingo. Eita, meu querido JF. Aí mais aí, meu amigo Paulo e meu amigo Bibi. Infelizmente, mais uma derrota do time vascaíno. Marco Valério, quem ganha? O Vasco? Em homenagem ao Bibi, acho que o Vasco ganha esse jogo. Rapaz, eu acho que o Vasco vai ganhar esse jogo também. Não, pegou o Grêmio. Se tinha alguma chance, já era. Sangue de procotó, torcendo pro Vasco, já era. Valério, domingo tem tá explicado. Marco Valério, domingo tem São Paulo e Atlético Mineiro. Certo. Aí tá rapaz. certo. Aí já mudou o tom, né? Jogo pra empate. Seu Antônio, São Paulo ou Galo? Eu acho que vai dar São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha pra mim também. Tô dizendo a turma. Seu Antônio, o Cruzeiro vai enfrentar o líder Botafogo. Eita, menino. Botafogo de Itiquim. Botafogo de Itiquim. Após vai perder bonitinho. E aí, Bafalé, dá Cruzeiro ou dá Fogão? Vai dar Botafogo. Tem a menor dúvida que o Botafogo também ganhará esse jogo. Não, o jogo é no Mineirão. Ah. Jogo difícil, na minha opinião. Acho que o Cruzeiro vai vencer esse jogo. O Botafogo é muito mais time. Mas vai dar Cruzeiro, mano. O Tiquinho que pode aparecer na primeira lista do Fernando Diniz, né? E é muito merecido. No dia 18, a primeira convocação do Diniz na seleção brasileira. Seu Antônio, domingo tem Coritiba e Bragantino. Jogaço, viu? Mas eu vou de Bragantino. Bragantino vem embalado. E aí, Bafalé? Bragantino. Acho que o Bragantino ganha pra mim também. Domingo a bola vai rolar também, Marco Valério, pra Bahia e América Mineiro. Eita, jogo bom. Bahia e América Mineiro. Vai ganhar o Bahia. E aí, seu Antônio? Vou acompanhar meu querido Marco. Vou de Bahia. Acho que o Bahia ganha pra mim também. E domingo às 8 horas da noite. Agora aí. O time do Daverson, o Cuiabá, vai enfrentar o Flamengo. E aí, Marco? Aí a história é outra, Marco. Rapaz, o Daverson vai jogar? Vai. Você sabe que o Daverson adora fazer gol no Flamengo, né? Mas aquele foi entregue, né, mano? Ele tem um chama-gol. Infelizmente foi, mas foi entregue. Davi Luiz entregou. Faz dele. Foi André. Davi Luiz, foi André Pereira. Eu acho que é jogo pra empate. E aí, seu Antônio, vai dar Cuiabá ou vai dar Flamengo? Absolutamente, meu querido. Flamengo, cara. Flamengo. 2-0. Jogo bom, acho que o Cuiabá ganha esse jogo. Eu não sei como é que esse Flamengo não foi campeão no mundo, no otimismo desse boi aí, viu? Não, mas ganha todo o jogo. Não, mas o Malvadão. É assim também não. O Malvadão tá imbatível, mano. Tá, mas isso. E agora o Bruno Henrique. O Bragantino que o diga, né? E o Bruno Henrique entrando no tom aí pronto, meu filho. Já jogou, tá voltando a jogar a bola. O Bragantino naquele dia foi pena. Certo, tá bom. Você tá igual a JF, eu não vou discutir com você, não. Vamos embora? Já ganhou muita coisa esse ano, vocês já ganharam muita coisa. Mas vamos ganhar, vamos conversar nesse ano. Tá certo. Vamos embora que eu tenho reunião com o Boi. Tá certo. Valeu, gente. Eu volto amanhã, 7 da manhã, no Balanço Geral. Valeu, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Diga aí que você volta de madrugada, homem? Volto, se Deus quiser. Mas pelo amor de Deus, homem. JF tá. JF. Gente, um grande abraço pra todo mundo. Um feliz final de semana, saúde e paz. E sigam na programação da Vale FM.